Conhecida internacionalmente pela Feira Nacional do Doce, Pelotas é uma das 5 cidades no Rio Grande do Sul que elegem seu prefeito em segundo turno. A atual gestora Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT, disputam no dia 29 de dezembro os votos dos eleitores do município de população estimada em mais de 343 mil habitantes. E direto ao ponto, nós vamos discutir o panorama desta batalha eleitoral. Este é o terceiro episódio de uma série de 5 bate-papos que o podcast está promovendo para analisar a situação nas cidades que terão segundo turno no estado. Já falamos sobre Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas. Hoje é o dia da Princesinha do Sul. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A história do município de Pelotas começa pelas terras, ou seja, pelo rincão doado ao coronel Tomás Luiz Osório pelos serviços prestados ao continente de São Pedro. O doador foi o conde de Bobadéia, Gomes Freire de Andrade. Essas terras ficavam às margens do canal São Gonçalo e Arroio Pelotas. Em 1780, o português José Pinto Martins chegou à região fugindo do Ceará, por conta da seca, e acabou fundando nas terras à margem do Arroio Pelotas a primeira charqueada com destino comercial. Ela prosperou devido à sua localização ser favorável à atividade. Anteriormente, a fabricação de carne seca no local era apenas de subsistência. Posteriormente, outras charqueadas foram surgindo na região, dando início à povoação. A localidade prosperou e se tornou freguesia São Francisco de Paula em 7 de julho de 1812, pelo padre Pedro Pereira de Mesquita. Passando alguns anos, as charqueadas cresceram e se expandiram, sobretudo com base na mão de obra escravizada. Para agilizar o transporte de carne, foi construído o primeiro barco a vapor do estado. Em 1832, a freguesia foi elevada à categoria de Vila São Francisco de Paula. Apenas 3 anos depois, passou a ser cidade. A Assembleia da Província a nomeou Pelotas, uma sugestão do deputado Francisco Xavier Ferreira. Este nome originou-se das embarcações construídas com vara de corticeira forrada do couro, que era usada para a travessia dos rios pelos indígenas rio-grandenses. Na época da Guerra dos Farrapos, Pelotas já era uma das principais cidades gaúchas. Durante o conflito, mais da metade da população abandonou o local, e foi durante o pós-guerra, na década de 1860, que as estâncias de charque se espalharam pela região formando uma forte indústria. Com essa expansão, os navios que levavam o produto ao Nordeste voltavam cheios de açúcar. Dessa forma, o consumo de doces finos, de origem portuguesa, passou a ser costume entre as famílias e os ingredientes da cultura negra foram adicionados lentamente. Na virada do século, a produção doceira, até então elitizada, passou a ter docerias, popularizando o produto pelo país. No mesmo período, imigrantes europeus passaram a cultivar frutas de clima temperado, principalmente o pêssego. Esses produtos eram comercializados ao natural e na forma de doces, geleias, conservas e pastas, ampliando e diversificando a forma de produção de doces. Ao mesmo tempo, os grandes empresários não esperaram declinar o ciclo do charque para buscar novas alternativas econômicas que ajudariam a moldar a cidade que nós temos hoje. Desde então, foram mais de 52 prefeitos, e neste domingo será eleito um novo, ou a nova. Para falar sobre o segundo turno das eleições em Pelotas, eu recebo a correspondente do Correio do Povo na região sul do estado, Angélica Silveira. Angélica, bem-vinda. Boa tarde, Eric. Boa tarde, ouvintes. Foi por pouco que a prefeita Paula Mascarenhas não conseguiu se reeleger por aí, certo? Pois é. Aqui em Pelotas
409 votos que faltaram nesse primeiro turno, a atual prefeita Paula Mascarenhas foi para o segundo turno, vai ter de novo a disputa no dia 29, e dessa vez é ela, do PSDB, o atual governo da situação, contra o vereador, ainda vereador, né, está no 7º mandato do PT, Ivan Duarte. Angélica, nos fale um pouquinho mais sobre esses candidatos para a gente poder conhecê-los. A Paula é daqui de Pelotas mesmo, ela tem 50 anos, é professora, ela é a primeira mulher a comandar a 4ª maior cidade do estado, né? Paula graduou-se em letras pela Universidade Federal de Pelotas. Ela começou na política em 1999, pelas mãos do então deputado Bernardo de Souza. Em 2005, o Bernardo assumiu a prefeitura e a Paula tornou-se chefe de gabinete dele. Em 2012, Paula tornou-se vice-prefeita na chapa do atual governador Eduardo Leite, quando foi prefeito de Pelotas. Em 2016, Paula foi eleita prefeita com 59,86% dos votos. Se quer um bom motivo, basta olhar o que ela faz. Fez rua, campo, a escola e o pacto pela paz. Mas o sentimento também é um bom caminho. Firmeza, compaixão, coragem e carinho. É Paula, Paula, pra quem usa a razão. É Paula, Paula, pra quem ouve o coração. Paula, Paula, é Pelotas mais feliz. É Paula, Paula, tua gente pede bis. O vereador Ivan Duarte, ele tem 58 anos, e essa é a primeira vez que ele concorre ao executivo, ao cargo de prefeito. Nos anos 80, ele ajudou a fundar o PT aqui na cidade. Né? O Ivan, no primeiro turno, ele obteve 14,49% dos votos e a Paula 49,78% dos votos válidos. Ele é natural de Bagé, ele é vereador desde 1992 e ele mora em Pelotas desde a adolescência. Então, ele se diz que ele é um pelotense de coração, conhece bem a cidade. Quando veio estudar na antiga Escola Técnica, hoje o IFSU. Mais tarde, o Ivan formou-se em Psicologia na Universidade Católica, é casado, tem 3 filhos. A Câmara Municipal de Pelotas foi a primeira do Brasil a não ter mais votações secretas, graças a um projeto seu. Ele também sempre votou contra o aumento de impostos, né? Como o IPTU, que na realidade deu uma grande polêmica na época do governador Eduardo Leite, comandava a cidade, que aumentou o IPTU, aumento de conta de água, que aqui a gente tem a autarquia que equivale à Corsã, o Sanep, né, que é uma grande discussão, e a taxa de lixo, que a prefeita já tentou 2 vezes botar na Câmara para votação. A taxa de lixo passou. Ela deve colocar de novo a taxa de iluminação pública, que ela perdeu 2 vezes, e deve tentar, no final do ano, de novo, a taxa de iluminação pública passando as eleições. O Ivan diz que sempre está do lado de quem trabalha dos movimentos populares, né? A história do Ivan se mistura com aqueles que lutam por um mundo melhor, mais humanitário e justo. Uma nova esperança de vida e democracia. É a mudança que nos move, essa nova energia. Esses são os 2 candidatos que se enfrentam no segundo turno, dia 29, aqui em Pelotas. Em relação a esses 2 candidatos estarem no segundo turno, era isso que se esperava mesmo? O Ivan, ele foi um pouco de surpresa nesse segundo turno. Enquanto todo mundo apostava no ex-prefeito Fetter Júnior, o Ivan só foi para o topo das conversas, vamos dizer assim, porque não teve pesquisas oficiais, as pesquisas foi as pesquisas internas dos partidos na última semana antes da eleição. E acabou surpreendendo um pouco e ficando em segundo lugar. Angélica, a gente viu em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil vários problemas na votação, como, por exemplo, a falta de mesários ou longas filas. A gente teve casos semelhantes por aí? O grande problema, Eric, que a gente teve na eleição aqui em Pelotas foi a falta de mesários. Muitos mesários faltaram, aí a Justiça Eleitoral teve que remanejar, teve que ver lista de espera, tudo isso. Até teve um caso curioso em um colégio eleitoral que o mesário chegou bêbado para trabalhar, aí obviamente foi dispensado, e horas depois ele voltou achando que estava atrasado, e aí foi dispensado novamente.
mas a Justiça Eleitoral garante que nenhuma sessão ficou com menos de 3 mesários, né? Teve aqueles problemas que sempre tem, de quebra de urna. Teve até uma urna que eu estava lá no INSS, que eram os locais de votação, que a urna quebrou, chegou a quebrar 2 vezes e a fila era quilométrica, o povo esperando para votar. A eleição, sim, foi relativamente tranquila aqui na cidade. A gente sabe que o primeiro turno é mais complicado para os candidatos apresentarem suas propostas, porque temos mais candidatos, então o tempo é menor. Mas qual foi o foco da campanha, tanto do Ivan quanto da Paula, naquele período? No primeiro turno, o grande enfoque entre a candidatura do Ivan Duarte, do PT, e a Paula é que o Ivan diz que a prefeitura abandonou os bairros, que está tudo concentrado mais no centro da cidade. A situação também, eles falam muito da situação da cidade na pós-pandemia, como fazer para recuperar a economia, também foi assunto no primeiro turno. O governo atual recebeu inúmeros ataques dos outros candidatos. Até o Ivan Duarte, ele foi uma coisa assim que a gente observou aqui em Pelotas, ele foi o candidato assim, que foi mais leve para cima da atual prefeita. Os que atacaram mesmo foram os que ficaram mais para trás. Ele não atacou muito, ele atacou com muita sutilidade. Deve ser até a experiência de 7 mandatos na Câmara, ele aprendeu que esse seria o melhor caminho. A prefeita diz que fez obras nos bairros, o Ivan diz que não, mas ele também admite que foram obras pontuais nos bairros e que os bairros da cidade merecem o melhor tratamento. E nesse embate de ideias aí para Pelotas, quais são os planos de governo tanto do PSDB, da Paula, quanto do PT, do Ivan? As principais propostas dos candidatos para esse segundo turno, no plano de governo da Paula para o próximo mandato, ela diz para tornar Pelotas uma cidade mais acolhedora, com mais oportunidades. O foco do primeiro ano será consolidar a recuperação econômica no pós-pandemia. Por meio do programa Retomada Pelotas, atuará no apoio de empreendedores e do fomento da economia local. Incentivos para atração de novos investimentos. Ela também fala na construção do novo pronto-socorro, né, em parceria com o governo do estado. Políticas para o primeiro emprego, implantação de parcerias com a iniciativa privada. Outra prioridade é o reforço no sistema de saúde com a consolidação do programa Saúde Ativa, que ampliou junto a hospitais ofertas de exames, consultas e cirurgias eletivas de média complexidade. O futuro da saúde de Pelotas, ela fala desse hospital, né, de pronto-socorro, que vai ser, hoje é um centro de atendimento Covid, na Avenida Bento Gonçalves, vai ser ali para o pessoal de Pelotas se localizar. O novo pronto-socorro, uma das principais avenidas do município. Ela quer também a fortificação do Pacto Pelotas pela Paz, que diminuiu muito os índices de assassinato aqui na cidade. A ampliação do turno integral na rede de ensino, o avanço da regularização fundiária e a conclusão das obras da estação de tratamento São Gonçalo e estação de tratamento de esgoto Novo Mundo. São 2 das iniciativas fundamentais para ela para o próximo mandato. O Ivan, ele tem 13 eixos, o programa de governo dele, que é focado na superação da pandemia, na construção de uma cidade democrática, em desenvolvimento com inclusão social. Ele quer recuperar e qualificar bairros por meio do programa Bairro Vivo, gestão municipal da vacina do Covid, quando tiver, ampliar a estratégia de saúde da família, atingindo 100% a população mais pobre, a economia, o microcrédito popular para pessoas empreendedores e pequenos empresários. Ele quer combater a fome com mais assistência social por meio do programa Fome Zero Municipal, frente de trabalho nos bairros, com mão de obra de trabalhadores desempregados sendo contratados para prestação de serviços nos bairros, renda básica primeira infância, onde nenhuma criança de 0 a 6 anos viverá com menos de R$100 por membro da família que vive junto, como complemento de benefícios recebidos. Na área da educação, nenhuma criança ficará para trás, construindo junto com a comunidade escolar a recuperação do conteúdo, porque ele se preocupa com essa questão desse ano, né, que as crianças, a maioria teve homeschooling, aula em casa, umas tiveram, outras não tiveram. Ele quer investir em escolas, nos educadores, em tecnologia e acesso à internet para alunos de escolas de educação infantil, e todas as crianças de 4 a 5 anos estarem em sala de aula, ter 70% das crianças de 0 a 3 anos em creches até 2024, é uma meta dele. Investimento na guarda municipal como polícia cidadã e comunitária, investimento na economia criativa e centros de produção
cultural, compromisso com a construção de moradias para pessoas de baixa renda, além de criar secretarias da mulher e da igualdade social e coordenadorias da juventude, LGBTQI+, e também das minorias, né? Ainda que a situação seja bastante favorável para Paula, para a atual prefeita, conquistar a reeleição, afinal foram menos de 500 votos que a impediram de vencer ainda no primeiro turno, o outro candidato ainda tem chances de ganhar, senão ele não estaria no segundo turno, como a gente sabe, né? Então eu te pergunto como eles têm se articulado para conquistar votos dos candidatos derrotados e também para captar aí o eleitorado que se absteve na primeira votação. Até agora, só quem assumiu que vai apoiar a Paula é o MDB. Mesmo assim, o candidato João Carlos Cabedal, ele se manteve, ele não apoiou nenhum nem outro, né? Todo mundo esperava o Féter Júnior, que era o ex-prefeito, era o nome mais falado. O MDB anunciou apoio à Paula, já o candidato adotou a neutralidade. O Ivan tem o apoio do PSOL, do PDT, também já anunciaram apoio ao Ivan Duarte. O PCO também anunciou apoio. E o Féter, que acabou ficando em terceiro lugar, que todo mundo, eu digo a maioria da população, apostava que seria o segundo colocado, que em caso do segundo turno enfrentaria a atual prefeita, ele ficou em terceiro lugar com 21.532 votos e ele não apoia nenhuma das candidaturas. Ele liberou os filiados do Partido Progressista para votarem quem quiser. A mesma postura adotou o Podemos, né, do ex-candidato Marcelo Oxilém, que liberou seus filiados para decidirem qual é o melhor caminho para Pelotas. Angélica, quando tu falas desses números, eles me parecem bastante surpreendentes, porque eles fogem da tônica que a gente encontra nas votações de primeiro turno nas grandes cidades do Brasil. A discrepância, a diferença de votos entre o primeiro colocado e o segundo é bastante grande, né? Então eu te pergunto, não existia estimativa de que a Paula pudesse ganhar ainda no primeiro turno? Como não tinha pesquisa oficial, o pessoal não tinha muito como avaliar a situação. Se esperava que a Paula ganhasse em primeiro turno, pelo que se via nas ruas, né? Ou que fosse para o segundo turno com o Féter. O Ivan foi uma surpresa, pode-se dizer assim. O Ivan está apostando muito, conversando com ele está apostando muito em pegar o voto dos outros candidatos, os nulos, as abstenções, que chegaram a quase 30%. Chegou a 26%, pouco mais de 26% dos eleitores não foram às urnas dia 15, pegar todos esses votos para tentar ganhar da prefeita. É o único jeito, porque agora faltando praticamente uma semana, eu acho bem complicado reverter o quadro. Pois é, para essa última semana, o que a gente pode esperar? Como é que tem sido o tom dos discursos dos dois? Eles até não têm se agredido, eles têm tentado apresentar propostas, entendeu? A ideia deles é apresentar propostas e convencer a população que eles são a melhor opção. São dois caminhos completamente diferentes. Até a Paula anunciou, por causa dos casos de coronavírus, aqui na cidade, que suspendeu os bandeiraços nessa semana, que vai procurar fazer uma campanha mais... com todos os cuidados, assim, tentando convencer o pessoal pela TV, pelos debates, mas assim, com todos chegando próximo da população, mas com todos os cuidados. Tudo certo, Angélica, muito obrigado pela participação aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigado, Eric. Tenha uma boa tarde para ti e para os ouvintes. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, a edição é de Ala e Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau.